O tema é a divisa do mês. Vivamos, o verdadeiro amor. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. A gente vai começar no 13, tá? Na verdade, a gente vai caminhar um pouquinho. De manhã nós pregamos, daqui a pouco a gente fala disso. De manhã nós pregamos em João capítulo 13. Hoje a gente vai caminhar um pouquinho para entender qual era o objetivo, de Jesus com essa aula maravilhosa que ele estava dando. Mas o nosso tema está aí. Vamos falar juntos o nosso tema? Vivamos o verdadeiro amor. Vamos falar a palavra? Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? De manhã eu falava quão interessante essa divisa que a convenção, a Convenção Batista escolheu. E nós vamos trabalhar o mês de janeiro e o mês de fevereiro com esse tema e com essa divisa. Apesar dela ser para o ano inteiro, nós vamos dar uma ênfase maior em janeiro e fevereiro. E eu comentava de manhã que é uma divisa muito emblemática, porque ela, além de te convidar ao discipulado, ela diz qual deve ser a prática desse discipulado. Então, nisto conhecerão que são os meus discípulos. Ou seja, as pessoas vão olhar para vocês e vão reconhecer vocês como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a prática. Quando você coloca isso em prática, quando você consegue colocar isso em prática, você é reconhecido como discípulo. Não há outra condição, a condição é essa. Se você ama, as pessoas vão olhar e vão falar: olha, ele é discípulo, ele é um cristão, ele é um crente, ele é uma pessoa piedosa. Se você exercitar, praticar esse amor, com certeza você vai ser conhecido. Do contrário, as pessoas vão olhar para você como mais um religioso. Mas, quando você exerce o amor de verdade, você é reconhecido como discípulo. Amém? E aí a gente pregou João capítulo 13. De manhã, só para recapitular, porque a mensagem da noite é uma continuação, podemos falar assim, do sermão da manhã. A gente começou falando sobre os requisitos para viver esse amor, o verdadeiro amor. E aí nós começamos a ler o capítulo 13, a partir do verso 1, e aí a gente entendeu que existem alguns requisitos, só que eu não quis colocar esses requisitos como algo formal, legal, uma exigência legal, não. Requisitos no sentido, na raiz da palavra mesmo, ou seja, uma necessidade. Você necessita entender algumas lições que Jesus começou a passar no capítulo 13, para que você comece a viver esse amor. Porque senão a gente vai viver sempre meio que frustrado. Poxa, eu quero viver esse amor, eu tento viver, mas sempre alguma coisa me tira do foco, eu não consigo viver esse amor. Completamente, plenamente. A gente carrega essa dúvida. Afinal de contas, como é que eu faço para amar? Será que é impossível chegar nesse padrão de amor? Não, não é impossível. A gente consegue chegar nesse padrão de amor. Só que a gente precisa entender que, como eu falei de manhã, João é dividido em duas grandes partes. Até o capítulo 12, João traz os feitos de Jesus. E do 13 para frente, do 13 até o 17, João vai narrar os últimos momentos, as orientações, a despedida do Senhor Jesus e a oração sacerdotal. E depois, de 18 para frente, acontece a crucificação, e 21 é só um epílogo, um fechamento do livro. Então o que acontece? De manhã a gente viu que quando Jesus começa a conversar com eles, por ocasião da ceia, ele toma a decisão de lavar os pés dos discípulos. E nisso que ele toma a decisão de lavar os pés dos discípulos, aquilo causa um escândalo para eles. Pedro pula: não vai lavar meu pé. E aí Jesus: não, vou lavar sim, porque senão você não tem parte comigo. E aquela, eu expliquei de manhã que o clima já não estava muito bom. E aí você vai buscar em Lucas capítulo 22, que é o sinótico paralelo a essa passagem. E aí você vai entender que eles estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem era o melhor, quem era o fera, quem era o bom, E aí Jesus, vendo aquilo, do nada, pega, tira a sua veste de mestre,
né, a sua túnica, o seu manto, e começa a lavar os pés deles, para dar exemplo. Jesus queria que eles aprendessem algo com aquilo. E aí de manhã nós vimos que Jesus deixa pelo menos três lições, que eu chamei de 3 requisitos. A humildade, uma vida de humildade, uma vida de santificação, porque Pedro, quando vê que vai perder o relacionamento com o Senhor Jesus, ele fala: não, Senhor, então lava a minha cabeça, lava tudo, deixa eu me banhar, né? Eu brinquei de manhã aqui, peguei a bacia, pega a bacia, me banha todo, pronto, ninguém vai lavar mais o pé, eu vou me banhar. Queria mergulhar dentro da bacia, não. Aí o Senhor Jesus falou: calma, não, peraí, não é assim não. Vocês já foram limpos, vocês já estão limpos, vocês já foram lavados. Aí nós pegamos a palavra de Tito, entendemos direitinho, né? Agora, vocês precisam lavar os pés, por causa da poeira da vida, da caminhada da vida. Então, santificação. Esse lavar o pé aponta para a santificação. E por fim, a gente viu a última lição. Judas estava ali, disfarçadamente, né, sorrateiramente, vivendo tudo que os outros discípulos viviam, experimentando as mesmas coisas, mas teve coragem de fingir até o fim, que ele não estava sendo impactado por aquilo que estava acontecendo. E por isso foi capaz de trair, porque na verdade, aquilo que ele achava que seria o poder, a glória, né, Jesus sendo entronado, ele viu que não seria do jeito que ele imaginava, e daí ele resolve trair. E aí veio a nossa terceira lição, que é uma vida sem hipocrisia. Quem não estava aqui de manhã explicando melhor hipocrisia, não esse sentido que temos tão pejorativo da palavra, hipocrisia como falsidade, né, como algo, né, assim, bem, não. Hipocrisia no sentido real da palavra, do grego, né? Lá a raiz do grego, hipócrisis, né? Eu peço a Deus novamente que o pastor Lucas não esteja assistindo, né? Amém? E aí, né? O sentido real da palavra, hipócrisis, ou seja, representar, atuar, ser um ator. E entendemos que, infelizmente, o dia a dia às vezes nos leva a acabar representando. A gente acaba nos distanciando de um relacionamento verdadeiro com o Pai. E aí, o Senhor Jesus, ele está preocupado. E a gente começa a partir do 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí no 13, né? A gente começa do 12. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Nós falamos isso aqui de manhã. Eu estou lendo esse trecho para que você entenda o quanto Jesus estava preocupado em imprimir neles essa lição. Jesus queria que eles tirassem uma lição disso aqui. Eles só conseguiriam viver o verdadeiro amor, que falamos no 35, se eles aprendessem isso. Então por isso que Jesus vai perguntar para eles: vocês compreenderam o que eu fiz com vocês? Então aquilo foi uma aula prática, mas a aula não para por aí. A aula não para por aí. Jesus continua explicando para eles. E aí, no final do 13, o clima começa a ficar pesado novamente. Jesus indica o traidor, como eu falei de manhã, né? Ele fala: alguém aqui vai me trair. Aí Pedro olha, porque Pedro é sempre o mais, né? Aquele mais exaltado, né? Vamos falar assim, né? Para você entender. O mais agitado, aquele mais proativo, aquele que estava ali, né? Comigo, o negócio é comigo. Ele chama a responsabilidade para ele. Aí ele olha, João está com a cabeça recostada no peito de Jesus. Ele olha para João e: o que é isso aí? O que ele está falando? Aí João pergunta: Senhor, quem é que vai te trair? Aí Jesus fala para João: olha,
eu vou molhar o pão, para quem eu entregar o pão é quem vai me trair. Só João entendeu a situação, porque ele estava perto. Você quer entender o que está acontecendo, se aproxime do Senhor Jesus. O João, ele consegue narrar isso e escrever isso, porque ele estava com a cabeça recostada. E quando o Senhor Jesus entrega o pão para Judas, João entende tudo. Os outros discípulos não entenderam, mas João entendeu que Judas iria trair. E ali Jesus continua falando para eles que agora ele seria glorificado, que ele falaria menos com eles, e a despedida começa a ficar mais crítica. E aí Pedro, a gente vai ler aqui no verso 36, Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Misericórdia, Mal sabia ele o que Jesus estava falando para ele, Então assim, mas ele não se dá por satisfeito e ele continua, Pedro disse: Senhor, por que eu não posso segui-lo? Por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Aí o Senhor Jesus fala para ele: calma, rapaz, baixa a bola, antes que o galo cante. Hein? Imagina, não queira Jesus te falando a realidade, amado, Pedro, é aquilo que eu falei de manhã, o 880, quer ser muito voluntarioso, quer arrasar, na frente de todo mundo. Não, Senhor, como é que eu não posso ir para onde o Senhor vai? Agora eu vou, eu estou junto contigo, eu vou. E aí Jesus: calma, rapaz, para de falar isso, não se precipita. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amado, quando Jesus usa esse exemplo do galo, a coisa fica muito estreita, porque é um tempo curto, eles já estão jantando à noite, era fim de tarde para a noite. Antes que o galo cante, Pedro entendeu, quer dizer, de hoje para amanhã eu vou negar o meu mestre 3 vezes, quer dizer, não uma, mas 3. Como é que é isso? A coisa começa, o discurso começa a ficar pesado, E Jesus entra no capítulo 14. Jesus entra no capítulo 14 e ele começa a falar, No verso 2 ele fala: olha, na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Ele fala isso no verso 2. Não precisa colocar não. Aí Tomé fala assim: peraí, mas a gente não sabe para onde o senhor está indo. Não sabemos para onde o senhor está indo. Aí ele responde Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem emblemática está aqui em 14, João 14, 6. Ele responde Tomé. Às vezes a gente fala tanto esse versículo e a gente esquece que isso foi uma resposta para Tomé. Porque Tomé, ele já falou: olha, a gente não está sabendo. Você está dizendo que vai para algum lugar aí, mas a gente não sabe para onde você vai, não. Que negócio é esse? Você vai para um lugar onde você não vai dizer para a gente? E aí Filipe insiste. Se você olhar o versículo 8, Filipe fala: mostra-nos, mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde para ele: eu estou há tanto tempo com vocês, você está pedindo para ver o Pai, eu estou um tempão com vocês aqui, você não sabe que eu estou aqui com você? Eu estou aqui. Então o discurso vai pegando um tom mais, um tom de despedida maior, Aí no verso 16 Jesus vai falar: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Olha o verso 18: não deixarei que fiquem órfãos. Misericórdia. Imagina, 3 anos e meio convivendo, 3 anos e meio ali, 3 anos e meio imaginando o ministério, imaginando o momento que Jesus iria ser entronado, iria subir no trono. Eles imaginavam que o Senhor Jesus iria vir para governar, para derrotar as forças de Roma, do Império Romano. Era essa a expectativa materializada deles, mas não era isso que Jesus estava fazendo, mas era isso que eles aguardavam isso. Até por isso que Judas vai o trair. E olha o que acontece do verso 27, no capítulo 14, do verso 27 ao verso 31. Deixa com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam.
30, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. 31, olha que interessante o 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Olha, vamos embora, vamos sair daqui. Esse final do capítulo 14, ele é drástico. O final do capítulo 14, a despedida fica clara. Alguma coisa vai acontecer. Ele está dizendo isso para a gente, ele está falando isso para a gente. Jesus fala assim: olha, eu estou falando com vocês antes para que vocês não se assustem quando tudo acontecer. Daqui a pouco vão acontecer coisas terríveis e vocês vão ficar assustados. Eu estou falando antes para que quando aconteça vocês creiam que estava sempre no meu controle e que o que vai acontecer está dentro da vontade do Pai, e eu estou aqui cumprindo a vontade do Pai. Eu estou falando isso agora com vocês, mas eu não vou falar mais muito com vocês. Jesus estava falando assim: olha, eu vou ser preso, eu vou me afastar de vocês, eu não vou mais conseguir falar com vocês. Ele estava dizendo isso. Eu estou falando isso para que vocês entendam, para que vocês creiam. Mas olha, vamos sair daqui. E dali eles saem. A maioria dos teólogos acredita que eles estavam ali em Jerusalém, mais ou menos na parte oeste do templo, na cidade mesmo, né? O templo ficava mais a canto da cidade, a oeste do templo. Eles estavam num cenáculo ali em algum lugar na cidade, e eles saem para o lado leste. Eles saem para o lado leste e começam a andar. Eles descem o vale de Cedron, indo ao caminho do Getsêmani, onde Jesus vai orar e vai suar gotas de sangue. E aí você imagina, quando eles entram no vale do Cedron, eles entram ali, começam a entrar no jardim do Getsêmani, Jesus começa a ver figueiras, oliveiras e videira. É esse caminho que Jesus passou uma vez, amaldiçoou a figueira. É nesse caminho aí. E aí Jesus olha e fala: é aqui que eu vou dar o exemplo prático. E a mensagem dessa noite é: o que Jesus espera dos seus discípulos? Nós entendemos de manhã os requisitos para que a gente pudesse amar com esse amor aí, mas agora a gente precisa entender o que ele espera de nós enquanto discípulos. Jesus agora precisava fazer a aplicação prática de tudo que ele falou, de tudo que ele ensinou. A conversa ficou muito pesada. Apesar da lição ser maravilhosa, ser prática, ser muito instrutiva, Jesus sabia que eles estavam ali com medo do que ia acontecer. E aí Jesus aproveita que ele está ali passando por aquele jardim e pega e fala: olha, está vendo essa videira? Eu sou a videira verdadeira. Vamos lá no versículo 1. Eu sou a videira, capítulo 15, tá, amado? Eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Vamos dar um pulo agora para o 5. Você vai entender por que eu vou pular para o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O que está acontecendo aqui, pastor? Isso aqui é a primeira coisa que Jesus espera de nós. A primeira atitude que Jesus espera de nós é que nós saibamos o nosso lugar no plano, na missão. A primeira coisa que Jesus quer que a gente não confunda e não perca de vista é o nosso lugar. Ele apresenta: olha, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, vocês são os ramos. Jesus divide o papel de cada um, meu pastor. O papel de cada um Jesus escreve aqui. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, vocês são os ramos. A primeira atitude que nós não podemos perder de vista, a primeira coisa que nós não podemos errar na mão é o nosso lugar na missão. Às vezes a gente quer ser discípulo, a gente quer amar, mas a gente se perde na posição que o Senhor nos colocou. A gente não procura saber, a gente escolhe a nossa própria posição. E olha, se desse, né, se deixasse, talvez os discípulos, até pela briga que estava rolando na ceia, capítulo 22 de Lucas, eles talvez, um ia querer ser o agricultor, o outro o dono da vinha, o outro ia ser a videira, né? Eles iam escolher qualquer coisa, qualquer posição. Mas veja bem, existe uma posição certa para cada um de nós.
Nós só precisamos ter a atitude de buscar e procurar e falar: Senhor, qual é a minha posição nisso tudo? Para que tu me queres? Tu me queres aonde? Em que posição? Em que lugar tu me queres? E ele falou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, amados, primeira atitude que eu quero que você leve para casa essa noite: não se deixe levar pelo que vem no seu coração. Não se deixe levar pelo que falaram, não se deixe levar pelo que o achismo do mundo, do sistema, seja lá o que for. Não, nós somos ramos. Fale para você mesmo: eu sou um ramo. Eu sou um ramo. Talvez você esteja preocupado assim: mas pastor, peraí, eu não vi essa palavra dessa forma. Calma, deixa eu te explicar melhor para você entender. Quando Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, ele está quebrando um paradigma de séculos. Talvez você não tenha imaginado, mas na Bíblia, nos escritos do Antigo Testamento, quem era considerada a videira era o próprio Israel. Se a gente for, não precisa pegar agora, mas se a gente for em Isaías, a gente vai ver, pelo menos 2 vezes em Isaías, Deus identifica Israel como a videira. Ou seja, na cabecinha daqueles discípulos, videira, quando falava assim: quem é a videira? Ah, somos nós, é Israel, é o povo, é a gente, nós somos a nação eleita, nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos a videira. E sim, Deus havia colocado eles como videira. Se você for Isaías, se eu não me engano, capítulo 5, você vai encontrar logo no início, do 1 ao 7, se eu não me engano, você vai encontrar falando: vou fazer um canto ao meu amado, o dono da videira. Ele plantou uma videira, cercou essa videira, colocou uma torre para vigiar essa videira. Só que essa videira não deu os frutos que se desejava, ela deu uva brava. E aí ele permitiu que invadissem a videira. Até então, entendia-se que quem era a videira era o próprio Israel. Quando Jesus fala: ó, presta atenção em mim, presta atenção em mim, eu sou a videira verdadeira. Jesus estava pegando e falando assim: olha, eu vim reconciliar todas as coisas. Vocês deram uva brava, eu agora vou dar uvas doces. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, porque vocês não tiveram condições de dar uvas boas, vocês não alimentaram o mundo, vocês não conseguiram dar o fruto que o Pai queria que vocês dessem. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Mas o ramo não deixa de ser fruto. A gente não deixou de estar ligado na videira, e você já vai ver isso. Mas o interessante é que você precisa entender que quando Jesus se coloca como a videira, ele está quebrando um paradigma, ele está quebrando um conhecimento que estava ali naquelas escrituras. Eu sou a videira verdadeira. Israel falhou em dar frutos para as nações. Eu agora sou a videira. Quem estiver em mim dará o fruto que o Pai sempre desejou desde o início. O problema é quando a gente confunde o nosso lugar na missão e a gente acha que a gente é o agricultor. Ou então a gente acha que a gente é a videira, e a gente se perde porque a gente deixa de ser ramo. Mas olha o que Romanos fala, Romanos capítulo 12, verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. A gente não pode pensar além do que nós fomos chamados. Então a primeira atitude dessa noite: seja aquilo que Deus lhe chamou para ser. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Permaneça na vocação que você foi chamado. Não sai desse lugar não. Os lugares são estabelecidos. Vamos ler o verso 2, 15, 2 e 3. Diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho lhes falado. Eu até citei esse texto de manhã, mas falei que a gente ia falar dele hoje à noite, né? Segunda atitude que o Senhor Jesus espera de nós é que sejamos, primeira, é que sejamos ramos. Vamos admitir que nós somos ramos e por isso dependemos da videira. Mas a segunda é que permaneçam em mim, para que deem fruto. E o ramo que dá fruto
que ele faz? Ele limpa. Ele limpa. Eis a questão. Se você é um discípulo frutífero, com toda certeza, você vai passar por uma limpeza, você vai passar por uma poda. Todo ramo que está em mim dá fruto, meu Pai limpa. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Você planeja uma coisa, você pensa uma coisa, e quando você vê, acontece outra. Você está imaginando que está tudo indo bem, você está imaginando que está tudo, né, dentro do conforme, você orou, você pediu orientação de Deus, você planejou e de repente vem algo parece que vem para te provar, parece que vem para dizer para você que não é por aqui. Calma, espera, e você para, o plano não sai como planejado, ou de repente você nem fez plano, mas acontece e você continua pensando, o que isso está acontecendo comigo? O que está havendo? O que está fora do lugar? Deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja sendo limpo e poldado. Talvez você esteja sendo limpo e poldado. E isso não é para o seu mal. Ser limpo, você não vai ser arrancado. Nós lemos aqui no verso 2 que aquele que não dá fruto, ele tira, ele separa da videira. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Ele limpa para que dê mais fruto. Quando Deus vem nos limpar, quando Ele nos chama à santificação, Ele está nos chamando não para nos arrancar, não para nos tirar da videira, porque se tirarmos da videira, nós vamos morrer. Já parou para pensar nisso? A seiva está na videira, a vida está na videira. Se tira o ramo da videira, acabou. Acabou, meu pastor, acabou. Se tirar o ramo da videira, acabou. Cadê a vida? Não é isso. Ser limpo não é ser retirado da videira. Ser limpo é andar em santificação. Falamos aqui de manhã sobre isso. Então o Senhor Jesus está falando o seguinte para eles: olha, presta atenção, vocês são os meus ramos, vocês estão ligados em mim. Então vocês, se derem fruto, vocês vão ser limpos. E olha, presta atenção nisso. O Senhor Jesus fala que se o ramo dá fruto, é aí que ele vai ser limpo. Vocês estão entendendo isso, amados? Não é o ramo infrutífero que vai ser limpo. Não é o ramo que está lá ocupando espaço na árvore que vai ser limpo. Não, é o ramo que dá fruto. E eu estou aqui para te preparar, eu estou aqui para te falar isso essa noite. Prepare-se para isso. Se você dá fruto, provavelmente você será limpo. Provavelmente você será podado. Provavelmente você será cortado. Algum pedacinho de você vai ser cortado. Mas pastor, como que a gente vai ser cortado? Ele falou, o Senhor Jesus falou: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. É sempre a palavra que vai nos trazer essa limpeza. É sempre a palavra que vai tirar as folhas que já não prestam mais. É sempre a palavra que vai tirar aqueles brotinhos que nascem, que são infrutíferos. Eu não sei se vocês já repararam, né? Quem talvez aqui a maioria não entende de planta, né? Né? Enfim, não vou falar não. Presta atenção. A planta, ela pode dar brotinhos infrutíferos. A planta pode brotar, colocar folhinha nova, folhinha bonitinha, mas essa folhinha não vai trazer fruto. E aí, para que ela produza, o agricultor vai lá e corta aquele brotinho que está ali à toa. Aquele brotinho está se alimentando da seiva, da vida, mas não vai produzir nada. Ele está ali perdendo tempo, ele está ali gastando espaço, ele está ali gastando seiva, mas ele não vai produzir nada. Então ele vai lá e corta aquele brotinho. Cortando aquele brotinho, aí o galho pega mais força, ele cresce mais, ele agora está limpo, ele vai frutificar, porque só serve os brotos que frutificam. Quando nós somos limpos, na verdade é Deus tirando as ideias que brotam na nossa cabeça e que são infrutíferas. Deus fala assim: olha, eu quero você aqui. Aí você está lá, você está bem, né, pastor? Você, opa, Deus falou que esse ano, Deus falou que eu vou fazer isso aqui. Você está lá, pronto, tal. Mas de repente, do nada, por causa até da nossa natureza pecaminosa, das nossas limitações, começa a brotar ideias na nossa cabeça que não tem a ver com aquilo que o Senhor Deus queria para nós. Só que se esse brotinho ficar, você se torna infrutífero, e Deus não quer isso. Então o que Deus faz? Ele vai lá e limpa, com a palavra dele. Olha o que fala Hebreus capítulo 4, verso 12.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Apta a julgar pensamentos e propósitos do nosso coração. Deixa eu te falar, é essa palavra falando aqui em Hebreus 4:12 que vai nos podar, vai limpar. Você viu que é um instrumento de corte de 2 gumes, mas que não erra porque é capaz de separar juntas e medulas? Ou seja, é muito afiada, corta com perfeição, não tira pedaços a mais, André. É perfeita no corte, pois é essa que vai nos podar, é essa que vai nos limpar, porque ela só tira o broto infrutífero, não tira nada a mais, nada menos. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Por isso, quando você lê a palavra, quando você exercita a leitura da palavra, saiba que você está sendo limpo. E às vezes as situações vêm para que você busque mais, para que você entenda melhor as circunstâncias. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Meu Deus, falou de podar, todo mundo, ó, glória a Deus, fica abaixo. Glória a Deus por isso, amém? Amém, glória a Deus. Sabe por quê, amado? Quando você é limpo, você dá fruto. Às vezes você fica assim, mas Deus, por que eu não estou dando fruto? Eu quero frutificar, Senhor, eu quero frutificar. Mas aí, né, imagina, o agricultor está do teu lado olhando. Posso limpar? Não, mas eu estou bonitão, estou cheio de folha verde, olha como é que eu estou. Aí o agricultor fala, mas brotou um monte de coisa aí que não vai dar fruto. Se você quer dar fruto, eu tenho que tirar isso que não dá fruto. Seja limpo. Deixa a palavra te limpar. Amém? Vamos lá, verso 4 e verso 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. A terceira atitude que Jesus espera de nós é que a gente permaneça nele. Mas não permaneça de qualquer jeito. Tem gente até que permanece, Isabel. Tem gente que permanece, tem gente que fica lá. Tem gente que fica lá, eu estou permanecendo. Mas essa permanência, essa relação, esse relacionamento do ramo e da videira deve ser um relacionamento de dependência. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Tem gente que permanece, Francisco. Tem gente que permanece. Tem gente que fica lá, ninguém me tira daqui, eu sou ramo. Georgina, ninguém me tira daqui, eu sou ramo. Ele fica lá, Bianca, ele fica lá, ele está firme, ele está firmão lá. Mas não dá fruto. Aí ele fala, pode esperar que eu vou botar uma fruta aí, ninguém vai ver, essa fruta é inédita. E a videira fica olhando para ele, rapaz, eu sou videira, rapaz, o que você quer botar aí? Eu vou produzir uma jaca aqui, pronto. Aí, né, desmantelou tudo. Mas rapaz, eu sou videira, você está em mim. Mas eu estou aqui no Senhor, eu estou permanecendo. Tá bom, rapaz, mas eu sou videira. Você depende de mim. Não, eu vou produzir fruto por minha própria conta. E eu cismei que eu nem vou falar isso aqui. Você não produz o que você quer. Porque se dependesse de cada um de nós, cada um eu quero produzir amora. Eu quero produzir morango. Eu quero produzir damasco. Imagina, amado, hein? Imagina. Você depende dele. Você produz o que ele acha que você deve produzir. Porque sem mim, nada podeis fazer. Não basta você permanecer. Tem gente que permanece, mas não depende dele. Quer ter uma vida independente. Quer ter uma produção independente. Já ouvimos muito isso. Tem gente que permanece no Senhor Jesus, mas quer fazer tudo com a força do próprio braço, com as suas próprias ações, com a sua própria decisão.
Eu faço o que eu acho melhor. Eu produzo o fruto que eu acho mais bonitinho, Rodrigo. Eu produzo o fruto que eu acho melhor produzir. Pronto, acabou. Eu vou produzir pera, eu vou produzir, acabou. Não, amado. Sem mim, nada podeis fazer. A nossa relação em Deus, ela só se torna verdadeiramente uma relação saudável se eu tenho dependência dEle, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Fale para você mesmo, Ele é soberano. Fale quantas vezes for necessário, até que você comece a entender. Ele é soberano. Ele é soberano, não sou eu dependo dEle. É esse tipo de relação. A não ser quando você realmente encontra, mensagem da manhã, uma vida de humildade, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida onde você é limpo, uma vida sem fingimento, uma vida de verdade, com integridade, é que você começa a ter esse relacionamento íntimo e depender dele, e aí você passa a depender dele para tudo. Eu podia citar aqui quantos textos da Bíblia existem falando da dependência. O Senhor é meu pastor, o quê? Nada me faltará. Me conduz em verdes pastos, me leva às águas tranquilas. Olha a dependência de Davi, olha a dependência dele. A gente pode falar de Jacó: se tu me levares e me trouxeres, e não me faltar roupa, não me faltar o que calçar, não me faltar comida, me levares em segurança e me trouxer, eu te darei o dízimo de tudo. Olha a dependência de Jacó. A gente pode citar aqui vários textos, né? Ezequiel, a dependência de Ezequiel para com Deus. Quando Deus fala assim: olha, você vai ficar mudo, eu estou tirando a sua voz para que você não profetize. Ele fica mudo anos, amado, ali, escrevendo, ensinando, e Deus fala: olha, hoje nós vamos fazer outra encenação. Tá bom, Ezequiel? Só podia fazer joia porque não podia falar. Tu imagina a situação: Jeremias dentro de uma fossa, Jeremias jogado dentro de uma fossa. A dependência, talvez você não veja a dependência de Deus nessas circunstâncias, mas eu quero te falar que depender de Deus é você saber que só Ele vai fazer tudo por você, independente das circunstâncias. Depender dEle é doído, mas é gratificante, porque você vai dar fruto. Quando você depende dEle, você vai dar fruto e vai dar o fruto certo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz assim: portanto, meus irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Esse permanecer firme e inabalável fala que o ramo tem que ficar lá preso na videira, permanecer mesmo, sabendo que o trabalho de vocês, o fruto de vocês não é vão. Olha o que fala o Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Isso é dependência. Vocês podem confiar em carros, cavalos, carros de guerra, mas nós vamos invocar o nome do Senhor. Isso é dependência. Quem escreve esse versículo está diante de uma guerra e fala: olha, vocês confiam em todo o armamento, mas eu vou invocar o nome do Senhor. Amém? Terceira atitude dessa noite: que você permaneça, mas que você permaneça dependendo dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos ao verso 8 e 9. Olha o que fala o verso 8 e 9. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Olha que agora Jesus ele complementa: permaneçam no meu amor. Quarta atitude que Ele espera de nós é que você permaneça, mas que você permaneça no amor, para que você dê muito fruto. E eu não sei se você percebeu que aconteceu um crescente no texto. Lá no verso 2 ele fala que você dá fruto. Aí você é limpo para dar mais fruto. E agora quando chega no verso 8 e 9, ele fala que você vai dar muito fruto. Essa é a vida do crente, essa é a vida daquele que permanece na videira. Ele dá fruto, ele é limpo para que dê mais fruto, ele dá mais fruto, e quando ele dá mais fruto, ele é cultivado para que dê muito fruto. Então o Senhor Jesus não quer que você pare no fruto, ou num pouquinho mais de fruto. Ele quer que você dê muito fruto.
Acontece que sempre vem uma dúvida no nosso coração, afinal de contas, que fruto é esse? A maioria das pessoas pensa que esse fruto aqui são almas. E de forma indireta, até a gente pode entender dessa forma. O resultado, a consequência de você frutificar, vai acabar trazendo pessoas para perto, vai atrair pessoas para perto de Deus. É como se nascessem novos ramos na videira. Mas deixa eu te falar, quando a palavra aqui está falando de fruto, ela está falando de fruto do Espírito. Coloca para mim Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, olha: mas o fruto do Espírito é... Vamos ler junto o primeiro gomo desse fruto? Mas o fruto do Espírito é... Esse é o fruto que o Senhor Jesus espera que você dê. Mas pastor, a gente leu 9 virtudes ali, são 9 gomos, vamos dizer assim, mas o fruto é um só, do Espírito. E você lembra qual foi o primeiro fruto? Oi, vamos falar de novo, qual foi o primeiro fruto? Amor. Por isso que ele fala, permaneçam em mim para que vocês deem muito fruto. Permaneçam no meu amor. O amor é o principal gomo desse fruto. Tudo começa nele, a lista começa nele. Paulo não coloca o amor primeiro à toa. Começa nele, porque se você começa amando, os outros gomos virão por consequência. Os outros gomos virão por consequência. Olha o que fala Colossenses capítulo 3, 14, para você entender qual o papel do amor no fruto do Espírito. Olha só. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, o amor é que vincula todas as virtudes. O amor, ele junta as 8 virtudes. O amor, ele junta a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio e a fidelidade. O amor, ele é o vínculo de toda a perfeição. O amor, ele junta tudo. Por isso que ele é chamado fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito, porque é um fruto que vem do próprio Deus, porque Deus é amor. É esse o fruto que o Senhor espera que nós demos em muita quantidade. É esse o fruto que Ele quer que a gente dê muito, o fruto do Espírito. A partir de hoje eu quero que você imagine que quando Ele fala assim, olha, eu quero que você permaneça em mim para que dê muito fruto. Você não só pense em almas, mas que você pense nisso. Dar frutos significa expressar o caráter de Jesus, expressar o caráter de Deus através do nosso caráter. É reconciliar o nosso caráter ao caráter de Deus. É voltar a ter a semelhança que nós tínhamos na criação. Lembra? Façamos o homem à nossa imagem e nossa o quê? Semelhança. Por causa da natureza, por causa da queda, nós perdemos essa semelhança. Quando o Senhor Jesus nos convida a permanecer nele, Ele está falando, ramo, permaneça em mim, que eu vou colocar seiva dentro de você, eu vou colocar vida em você, e você vai começar a frutificar em amor, e aí você vai começar a dar muito fruto. O meu caráter será expresso através da sua vida. Quando você dá muito fruto, a gente vai para o Salmo 1, 3. Salmo 1, verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vamos lá? Que no devido tempo dá o seu fruto. Cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Às vezes a gente fica perguntando, por que não flui? Por que não flui? Deus, por que eu ainda não experimentei? É simples, amado. Estamos presos à videira, mas estamos querendo frutificar outras coisas. Estamos presos à videira, estamos lá permanecendo na videira, mas a gente está querendo frutificar outras coisas que não são da videira. A gente quer frutificar o que Israel frutificou? Uva brava? Não, meu pastor. A gente não pode frutificar uva brava, a gente tem que frutificar o amor. A gente tem que trazer o fruto do Espírito. Na pastoral da semana passada, o pastor Carlos colocou uma coisa muito interessante. Ele disse que o verdadeiro amor ele é expresso através do testemunho pessoal. Está lá na pastoral.
Sabe onde é que você vai frutificar? Quando você dá testemunho da sua vida. É através do seu testemunho que as pessoas vão olhar e vão falar: poxa, essa pessoa, ele é amorosa, né? Caramba, você já viu fulano? Pode acontecer qualquer coisa, mas ele tem uma paz, ele transmite uma paz, ele vive rindo. Parece que ele vive alegre o tempo inteiro. Poxa, fulano, ele só sabe fazer o bem, né? Ele é benigno, ele é bondoso. E a paciência do fulano, cara, como ele é longânimo, né? Nossa, tu já viu que o fulano não perde a calma? Ele é manso. Ele é temperado, ele é equilibrado. Ele tem domínio próprio, ele não, olha, tu já viu que ele não perde o controle? É isso que as pessoas vão observar em você. As pessoas querem ver em mim, na sua vida, o nosso fruto do Espírito. Porque quando a gente demonstra o fruto do Espírito, nós trazemos esperança na vida das pessoas. A pessoa vai falar assim: apesar do caos que está aqui na empresa, quando eu olho para a Isabela, eu ainda tenho esperança. Apesar do caos que tem aqui na empresa, quando eu olho para o Alexandre, eu tenho esperança. Apesar do caos aqui na faculdade, quando eu olho para o Rodrigo, eu tenho esperança. É assim que as pessoas querem olhar para nós. Você quer ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro? Não saia da videira. Não saia da videira, porque você vai produzir muito fruto. Mas qual o fruto que você vai produzir? Fruto do Espírito. E para nós encerrarmos, caminharmos aqui para o final, a quinta atitude, está aqui, verso 10 a 12. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus torna a repetir o 13:35, mas agora de forma clara. Eu quis trazer João 15 à noite para que você entendesse que Jesus está fazendo a aplicabilidade prática de tudo que ele ensinou no 13. Talvez tinha surtido alguma dúvida ainda, né? A gente tinha dúvida ainda. Mas, Senhor, como é que é isso? Não, calma. Eu vou dar uma aula prática agora em campo para vocês. Está vendo essa videira? Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Vocês vão permanecer em mim, vocês vão dar muito fruto. Mas olha, para vocês permanecerem em mim, vocês vão ter que guardar os meus mandamentos. E guardar mandamento é uma coisa que parece ser muito chata. Para alguns, guardar mandamento, eu vou ter que guardar mandamento, mas, de novo mandamento. Só que ele coloca um novo mandamento: amem uns aos outros. Porque ele sabia que se você conseguisse guardar esse mandamento, você ia conseguir alcançar o objetivo, você ia conseguir frutificar, você ia conseguir ser o ramo da videira. E olha o que fala Hebreus 12. De repente você pensa que guardar mandamento é algo ruim, que pode parecer uma disciplina. E verdadeiramente, quando a gente guarda mandamento, a gente precisa guardar uma disciplina. Ninguém guarda mandamento sem disciplina. Para guardar mandamento, a gente precisa ser disciplinado. A gente precisa olhar o mandamento, ler o mandamento. Daqui a pouco a gente volta lá, está esquecendo de novo o mandamento, a gente volta e lê de novo. Você precisa ser disciplinado. Se perguntar aqui, quantos conhecem os 10 mandamentos? Vai ter um monte de gente que vai levantar a mão. Eu aprendi, eu decorei. Você foi disciplinado para guardar esses mandamentos. Mas olha o que fala Hebreus 12, 11. Hebreus capítulo 12, verso 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vocês entenderam por que o Senhor Jesus coloca aqui que nós temos que guardar os seus mandamentos? Porque ele sabia que se a gente não guardasse o mandamento, ia ficar difícil, meu pastor. Que a gente ia resvalar. Eu esqueço o mandamento, se eu esqueço o mandamento, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei qual é o meu parâmetro, eu não sei por onde eu caminho.
Quando eu vejo, se eu perco o meu parâmetro, se eu perco a minha linha reta, se eu perco o meu caminho, se eu perco o meu prumo, quando eu vejo, eu vou me afastando, me afastando, me afastando. Quando eu vejo, já era. Toda disciplina de início não traz alegria, pode parecer que traga tristeza, mas vai produzir frutos pacíficos, frutos de justiça. A quinta atitude que o Senhor Jesus nos deu é uma atitude que vai tocar exatamente em toda a nossa disciplina, porque tocando na nossa disciplina, nós vamos conseguir verdadeiramente permanecer naquilo que fomos chamados. Que verdadeiramente possa se instaurar nos nossos corações toda a humildade que Jesus inspirou quando lavou os pés dos discípulos. Que verdadeiramente a gente entenda o nosso lugar na videira. Que verdadeiramente a gente entenda que quem está na videira para dar fruto vai ser limpo. E o nome disso é santificação, aquela que nós buscamos diariamente. Que você entenda que você permanece numa relação de dependência. Eu permaneço na videira porque eu dependo dela. Se acabar a seiva da videira, acabou. Mas a seiva da videira é infinita, é imensa. Nunca vai acabar. O problema é que eu saio da videira. Mas se eu permaneço nela, a seiva da vida nunca vai me faltar. Eu estou na videira porque eu tenho que produzir fruto. Aliás, não é só fruto. Eu tenho que dar mais fruto. Aliás, não é só mais fruto. Eu tenho que produzir muito fruto. Mas que fruto é esse? O fruto do Espírito. Que é o amor, que é o vínculo de toda a perfeição. Comece pelo amor. Se gravar os 9 fica difícil, começa pelo amor. Pronto. E aí você vai ver que amor, vem a paz, vem a alegria, vem a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. E contra essas coisas não há lei. Você nunca vai ser repreendido porque produz fruto. Você vai ser repreendido se você produzir frutos de carne, que está no outro versículo do capítulo 5 de Gálatas. Mas se você produz fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Você nunca vai ser repreendido. Permaneça guardando os mandamentos dele, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amemos uns aos outros. Que possamos sair daqui essa noite verdadeiramente buscando ao Senhor e falando: Senhor, eu quero verdadeiramente amar. 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 Só amando a gente vai conseguir. Para isso a gente não vai conseguir. Amém? Nós vamos